Boa noite, amigos, amigas. É uma delícia estar aqui para poder estudarmos um pouquinho, nos rever e refletir sobre a lição que o nosso querido Hamed traz para nós hoje, do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Lembrando e agradecendo sempre a esse Pai bondoso e misericordioso que tem nos acompanhado, tem sugerido, tem facilitado a nossa caminhada. Em tudo dai graças, é uma colocação de Paulo, e a gente começa a perceber na nossa caminhada que é muito melhor quando somos gratos. Eu gosto de uma frase muito bonitinha que fala assim, que gratidão gera felicidade. Gratidão gera felicidade. Então, quando a gente tem um bom olhar sobre as coisas, e a gente estudando a ciência espírita, a gente já começa a perceber algumas incógnitas. Antes, eu não tinha certeza absoluta que tudo era bom. Antes eu não tinha essa certeza. Eu variava, né? Assim? Será que é? Será que não é? Um avião cai, um terremoto, 50 pessoas desencarnam. É assim? Antes eu não tinha as respostas. E essa é a grandiosidade da ciência espírita. A grandiosidade é isso. Quando Jesus fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando que a partir do momento que a gente começa a conhecer, a gente para de ter aquele olhar de que não é bom. A gente para de ter esse olhar de insatisfeito. A gente começa a entender, como bom mineiros, oncotô, oncovô, não é assim? A gente começa a entender, tá tudo muito certo. Gente, mais certo do que a gente é capaz de ver. A gente pode achar que a nossa vida é uma incógnita, mas não é. Nossa vida é muito clara. Todo o arcabouço, tudo criado por Deus tem uma finalidade. Todo mundo sabe qual que é? Mais ou menos? Sim? Não? Não! Nos fazer felizes. Para que do Covid-19? Para que do pé de abacate? Para que da couve? Para que do sistema solar? Para que da galáxia? Tudo isso criado para que nós trilhemos um caminho feliz. Estar feliz não depende de situações, depende da nossa presença, conexão com as criações divinas que nos favorecem. Quando pegamos no tranco, a gente olha para qualquer realidade e fala, e pensa, e analisa, e entende o que está acontecendo comigo é bom. O que está acontecendo com fulano também é bom. O que não acontece com Beltrano também é bom. Mudamos toda a forma de enxergar a vida. Porque o nosso conceito de vida é sair da barriguinha da mamãe, entreguei o corpo no túmulo, não é? Isso não é vida. Isso é um capítulo da vida. Uma temporada do Netflix divino. Sair da barriguinha da mamãe, deixar o corpo no túmulo é uma temporada. E sabedores disso, a gente começa a refletir. Então eu tive temporadas antes? Tivemos. Essas temporadas anteriores são a minha realidade hoje? As vivências dessas temporadas é a minha realidade? É. Nós somos a melhor versão. Frutos do trabalho, das vivências, das experiências que tivemos antes. Gente, isso é sensacional. Eu sou o meu produto final em 5 de maio de 2023.
eu me construí com acertos e desacertos. Mas sempre fui eu. E a gente traz uma ideia de que eram os outros que faziam a gente, não é assim? Não eram os outros que construíam as situações? A ciência espírita vem mudar isso. Amanhã eu quero ser a pessoa mais rabugenta do mundo. Eu vou conseguir, não vou? E se eu me propor a ser a pessoa mais feliz do mundo amanhã? Vai depender de quê? De dinheiro? Do carrão zero? De um casão? Começam a entender, e eu já entendi isso, que não é as coisas, é como eu utilizo as coisas. Porque eu limpando a casa, tirando poeira, varrendo, se eu estiver presente ali, gostando, sentindo aquele momento, é um momento feliz. Pô, temos que arrumar a casa, um momento feliz? Olha a turma que gosta daquela musicona, né? Alta, né? E faz todo aquele trabalho, né? Assim, cantarolando. Não é diferente daquela pessoa que passa um pano, nossa, mas por que ninguém fez isso? Por causa disso. O que essa pessoa trouxe para o seu presente? A infelicidade. Ou seja, negamos a felicidade. Nós estamos falando de incógnitas, viu, gente? O que nós não sabíamos e o que a gente sabe hoje. Então, aquele elemento na matemática, né? Aquela incógnita, aquele elemento que a gente não conhecia o efeito, agora a gente já conhece. A gente já conhece essas incógnitas. A gente já tem essa percepção de vida. Então, tudo que nós fazemos pode e deve ser ações felizes. Ainda não conseguimos. Né? A gente ainda não consegue ver e estar presente naquilo que a gente faz. Estudar. Eu gosto de estudar. Gosto. É, para mim, um momento feliz. Descobrir aquilo, entender aquilo, por que o professor faz isso, por que ele faz aquilo, por que tem esse equipamento, por que chegamos àquela condição. Quando eu começo a ter aquele interesse, eu começo a entrar num estado de felicidade. Agora, se eu estou estudando só pelo canudo, para o concurso, para o dinheiro, eu não estou ali, eu estou lá. Consequentemente, é uma tortura o estudo. E provavelmente eu vou acertar as respostas, mas não aprendi a lição. Aí depois você precisa estudar novamente para conhecer. Isso acontece muito na nossa vida. Acontece muito na nossa vida. A gente faz com aquele objetivo, mas esquece de saborear o caminho. O caminho, gente, é muito mais bonito que o final. O caminho, o presente hoje. Eu falo isso para você sempre, né? Estar aqui de 15 em 15 dias para a gente estudar é um momento de muita felicidade para mim. Muita felicidade. Espero que vocês também gostem de estarmos aqui reunidos de 15 em 15 dias. Então, percebam que eu assumi a postura, a vontade, me conectei, conheci e agora eu estou vivendo. Estou vivendo, estou presente aqui. O que é uma incógnita? Eu fiquei pensando nisso. O que Hamed quer dizer para mim? O que Hamed quer dizer para nós? O que a espiritualidade da casa quer que a gente aceite, conheça? Consegue perceber a conexão que a gente começa a fazer? Como nós somos importantes, amigos, amigas. Essa aqui é uma casa que tem 74 anos. Se preparou para nos auxiliar todos os dias. Para nos receber nesse 5 de maio de 2023. Aí a gente começa a falar assim, uau! Então tem muita gente trabalhando para que a gente seja feliz. E a gente muitas das vezes vem aqui só buscando o alívio da dor. A saúde, não é assim? Mas o projeto divino não é para a gente ficar cultivando nem sarando as dores. O projeto divino é para que a gente nunca
saia da saúde. O projeto divino é que a gente viva, passe por qualquer momento e não fique doente. Mas para isso eu preciso estar presente. Presente. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Pensamento e Vida, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel. E falar do Chico, gente, é uma coisa assim que me constrange. E eu queria partilhar com vocês o porquê desse constrangimento. É um mineirinho meio doido, vocês não acham, não? Eu acho que ele é um mineirinho meio doido. Veja bem, olha só o que o rapazinho fez. Ele, durante 75 anos, se colocou à disposição dos espíritos desencarnados. 75 anos. E ele resolveu escrever os livros, ditado por esses espíritos. E aí ele escreveu 400 livros à mão. Esse menino tem um probleminha, não tem não? 400 livros à mão. Depois, não satisfeito, ele datilografou os 400 livros. Datilografou os 400. Alguém aqui topa essa função? Essa tarefinha? Alguém topa? Esse mineirinho é bem doido, hein? Cuidado com os mineiros. Aí vem a loucura total. Ele pega os 400 livros que hoje o número de venda desses livros daria aproximadamente uns 50 milhões. E ele deu para os outros. Não tem esse menino, não? Vocês não acham, não? Mas ele fez uma coisa não pensando nele, mas ciente da vida. Consegue entender isso? Ele era um cidadão, um espírito encarnado, que entendeu o que é viver. Ele entendeu que as coisas aqui são transitórias. Estava o Chico desencarnado, reencarnou. Durante o período que ele estava aqui, ele entendeu a missão dele, o trabalho dele. Aí ele trabalhou durante 92 anos aqui. E depois ele voltou para o plano espiritual. Ele sabia disso. Ele sabia que o processo é assim. Uma hora desencarnado, uma hora reencarnado trabalhando, depois desencarnado de novo. Ele entendeu isso. E aí ele viveu de acordo com o que era proposto para ele. E ele assumiu. Então vamos voltar ao livro. Pensamento e Vida, capítulo que chama Saúde. Nesse capítulo que chama Saúde, o Emmanuel nos ensina a como ficar doente. Quem está afim aí? Ele ensina para a gente. Olha que interessante. E ele começa o ensinamento falando que toda e qualquer doença começa aonde? Alguém saberia? Hã? Na mente. Na mente. Nos meus pensamentos. Toda doença começa no meu pensamento. E ele fala que eu começo a ficar insatisfeito com alguma coisa. Vocês já viram falar em doenças psicossomáticas? São essas. Eu começo a ficar insatisfeito com o cachorro, com o pão, com o trânsito, com o chefe, com a esposa, com o esposo. Começo a ficar insatisfeito. Uma vez, 2 vezes, 10 anos, 15 anos. Começo a ficar insatisfeito com aquilo. E na mitose, na multiplicação das células, essa insatisfação passa para as células e chega no meu corpo físico. Isso era uma incógnita, né? Agora já não é mais uma incógnita para nós. Nós já sabemos a preocupação que devemos ter, o cuidado que devemos ter com o quê? Com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos. E aí nessa multiplicação de células, elas vão para o local onde eu tenho essa dificuldade, né? Eu tenho um desconforto com alguém, vai para o meu estômago. Eu sou muito ansioso, uma gastrite, não é assim?
As coisas vão para aquele local. Então, aquele local vai ter células frágeis, desordenadas. E aí, elas vão se reproduzir da mesma forma. E aí, é interessante isso que lá nesse texto, o Emmanuel fala que esse processo cria leiras, brechas no nosso organismo físico. E aí a gente está passando na rua com essa leira exposta, aí tem um vírus, né? Passeando. E aí a gente respira aquele vírus, ele entra no nosso corpo e acha esse lugar. Aí ele fala assim, vou morar aqui. E entra e se estabelece. Tem um ditado antigo que fala assim, mente sã, corpo são. Não tem? Isso é antes da doutrina dos espíritos. O pessoal já contava isso. Mente sã, pensamento positivo. Positivo, gente, no sentido de estar presente no que está fazendo, na vida, conhecendo as coisas da vida. As relações. Como é que estão as minhas relações? A primeira relação que a gente tem com Deus. Como é que eu estou com Deus? Eu busco conhecê-lo? Porque Deus brinca de pegador de esconder com a gente. Não sei se vocês sabem disso, né? Principalmente com os cientistas. Ele adora brincar com os cientistas. Porque toda vez que o cientista descobre uma coisa e põe um ponto final, aí Deus fala assim, apaga o ponto. Não, eu juro que está certo, que é definitivo. Não. Apaga o ponto e coloca uma vírgula. Tem mais. Não é assim? Nós estamos vendo aí, né, esse telescópio maravilhoso, o Weber, né, que tem mostrado para nós, né, a quantidade de galáxias, as coisas maravilhosas que tem. Não temos visto esse? Tá vendo? E toda vez que eu vejo uma foto, eu viro e falo assim, uau, como o quintal do papai é grande. Não é? É o quintal do papai. Quem é que cria essa maravilha? Papai, junto com uma turma muito competente, não é assim? Para quem? Para nós. Amigos e amigas, quando Jesus fala assim, vós podeis fazer o que eu faço muito mais, Jesus está virando para nós falando assim, liga o seu desconfiômetro que daqui a pouco você será um Cristo. Vocês já leram dessa forma essa passagem de Jesus? Ele está falando assim, liga o seu desconfiômetro para todos nós. Presta atenção no que você está fazendo. Daqui a pouco, acho que mais ou menos daqui uns 15 dias, o que vocês acham? 15 dias, gente. Tá, esqueci de completar, né? 15 dias celestes. Né? Mas estamos chegando lá, sabe por quê? Porque a consciência que nós temos hoje, na matemática, ela é exponencial. Então a gente já entendeu que não deve jogar lixo no chão. Isso vai repercutir na nossa postura eternamente. Então esse problema a gente não vai ter mais. Já entendi que eu não devo chutar o cachorro, nem o gato, nem a mulher, nem o homem, nem o chefe, nem o vizinho. Eu já entendi isso. Então o que vai acontecer na minha próxima encarnação? Eu já entendi, eu não vou repetir isso. Então nós estamos muito mais próximo dessa condição crística do que dos nossos princípios. Eu gosto de brincar que nós só não nos transformamos num Paulo de Tarso porque a gente não quer. Só por isso. Por quê? Gente, lembremos que Paulo tinha a Torá, não era assim? 5 livros, mais os profetas lá, não é assim? Há 2000 anos atrás. O que nós temos hoje de informação, de conhecimento? A Torá, os profetas, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse, toda a codificação, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênesis, Leon Denis, Gabriel Flammarion, Delane, né? Acho que eu falei todo mundo. E os 400 do livro do Chico, mais os 300 do Divaldo. Consegue entender que se for para a gente medir por informação, a gente tem muito mais. Então a gente pode sim escolher esse caminho. Menos uma incógnita na nossa vida.
Não é menos uma? Então eu posso. E outra coisa que é sensacional. Chegar a ser um Cristo vai acontecer. Não é talvez, não é quem sabe, não é se der certo. Por quê? Porque nós não somos o primeiro planeta que passa por essa experiência, gente. A gente é tão pequenininho, né? A gente acha que o universo gira em torno da gente. Oh, coitado, como diz os meninos, né? Oh, inocente. Nós somos muito inocentes, nosso raciocínio é muito estreito, muito curto. O telescópio é que está mostrando isso para nós aí, né? A quantidade, a imensidão. Estão questionando tudo que sabiam de criação de mundo. Tudo. Todas as definições que tinham, tiveram que apagar o ponto e colocar a vírgula. E em alguns casos, apagar o conceito antigo. E abrir uma grande lacuna. Os cientistas, os astrônomos, eles identificaram uma tal de matéria escura. Chamam de matéria escura porque eles não acharam outro nome para pôr, tá? Era uma incógnita. Matéria escura. E eles, fazendo o estudo deles, eles descobriram que nós, humanos, espíritos imortais na condição de seres humanos, conhecemos 2% da matéria escura. Essa é a ciência. Conhecemos 2%. Então vocês estão vendo aqui o celular, né? Sensacional, não é? Existem materiais que vão fazer celulares muito melhores. E que a gente ainda não faz a menor ideia. Vi uma matéria recentemente falando que eles estão construindo transistores com madeira. Madeira. Transistores, que ainda é uma das grandes invenções dos seres humanos. Gente, o que a gente tem para descobrir? Sim, Denise? Mas não é isso normal que tem na faculdade. Você fala, tem alguma coisa lá, eu não sei o que é. Tem alguma coisa dentro do buraco negro, eu também não sei o que é. Cada um vai dando chute. Exatamente. E sabe o que é interessante? Que a gente fica assim, não, daqui a pouco vai vir os extraterrestres, não é? A gente não fica pensando nisso? A gente não fica pensando nessas coisas? Gente, o que eles vão caçar aqui? Vocês já pensaram nisso, nessa pergunta? O que tem de legal aqui? Imagina, espíritos, né, seres muito inteligentes. Eles vão fazer uma análise do planeta, passa longe. O que eles vão caçar aqui? A gente precisa conhecer. Não estou falando mal, não. Nós estamos falando da nossa realidade. Temos olhar, muitos nossos olhares, nossos conhecimentos ainda é restrito. Mas Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim? Quando tu fala na condição nossa de livros, espíritos, toda essa Paulo, todas essas informações que nós temos, para eles, de outros planetas, eles já teriam passado por essas coisas. Existem todo tipo de planetas e espíritos, todo tipo. A gente estudando a escala espírita, lá fala, né, dos planetas de primitivos, dos provas e expiações, dos regenerados, né, dos ditosos, dos felizes. Então existem vários planetas na mesma característica nossa, espalhados pelo universo. Vários. A informação que a gente tem, por exemplo, Júpiter é um planeta bem mais adiantado do que o planeta Terra. Na verdade, não é o planeta, gente, é os habitantes do planeta, tá? É os habitantes do planeta, não é o planeta. É quem está lá residindo. O Sol. O Sol é um planeta, é uma estrela, né, mais velha do nosso sistema solar. Lá, será que não tem também? Porque no nosso conceito, a gente fala assim, é impossível viver no fogo, não é assim? Na lava, é impossível, não é? Mentira. Porque os estudiosos, os cientistas já descobriram no centro da Terra, na lava que tem no centro, micro-organismos.
Aí a gente tem que colocar nossa barba de molho, né? Porque a gente conhece muito pouco. Né? Aí Deus, para nos ajudar, criou uma ferramenta que todos nós usamos para poder descobrir. Vocês sabem qual que é essa ferramenta? Não? Google. É uma ferramenta divina. Brincadeira, né, gente? Mas é uma ferramenta divina. Conhecereis a verdade vos libertará. www, né? Barra, não é assim? Nós temos muitas informações. Na verdade, a gente não dedica, nós não nos dedicamos a conhecer, a nos conhecer, que deveria ser o nosso primeiro projeto antes de descobrir as estrelas. Antes de descobrir as estrelas, a gente devia se propor a nos conhecer. Porque nós somos uma incógnita para nós. Nós somos uma incógnita para nós. Nós nos conhecemos muito pouco. Fala de doença, fala de saúde, essa coisa toda, a gente não sabe o que é. Ah, não, é porque fulano falou, Beltrano falou, é isso que é. E no livro O Consolador, psicografia do Chico, ditado por Emmanuel, lá tem uma pergunta sobre saúde. E aí Emmanuel responde para nós que saúde, para nós seres humanos, é a perfeita funcionamento dos órgãos. Não é isso? Meu coração está batendo bem, meu estômago, papapá, minhas pernas. Para nós é isso. Para os espíritos desencarnados superiores, não. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Nossa, aí foi lá para cima, né? Perfeita harmonia da alma. O corpo faz parte desse arcabouço. Então, se eu quero ter saúde, eu preciso me conhecer. Eu preciso não ser mais uma incógnita. E a gente tem muita ferramenta para isso. Porque, olha só, se a gente sabe que nós vamos ter vida futura, não é? Isso eu acho que todo mundo aqui entende. Todas as religiões, gente, falam da vida futura, viu? Todas as religiões acreditam que depois que morrer vai acontecer alguma coisa. Uns acreditam que vai ficar dormindo, outros acreditam que vai para o inferno, que vai para o céu. Não é assim? Toda religião ela tem uma destinação para depois que a gente desencarnar. Ok? Mas nós temos informações mais saborosas, mais verdadeiras, mais ricas desse processo. Já não é mais uma incógnita. E aí a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia. Como é que nós estamos vivendo o nosso dia? Espero que seja lúcidos. E é interessante que Emmanuel, nessa resposta, ele fala assim, que para essa perfeita harmonia da alma, muitas das vezes precisamos do trabalho maravilhoso das moléstias. Para que a gente tenha essa harmonia, muitas das vezes nós precisamos passar pelas doenças. Porque ela ensina mais. Vocês sabiam disso? As dores, as doenças, as moléstias, elas ensinam mais do que aquele que não está atento à vida. As dores ensinam mais. Amigos, amigas, a gente faz campanha do quilo. A gente vai num bairro melhor, vamos usar esse termo, né? A gente ganha pouco. Ok? A gente vai numa favela, num aglomerado. O porta-mala do carro vem cheio. Por quê? A pergunta é essa. Por que isso acontece? Não era para ser no aglomerado, na favela, não era o lugar para a gente levar? Não era para a gente pedir. Olha que louco isso. Mas aí a explicação é, aqueles que estão naquela condição, eles sentem. Sentem, sentimento, não é nada intelectual. É de sentimento. Ele fala assim, eu preciso dividir o pouco que eu tenho com aquele que não tem nenhum. E eles reconhecem na gente, da campanha do quilo, agentes dessa multiplicação. Agentes desse processo de pegar um pouquinho aqui e levar para aquele que não tem necessidade. Amanhã nós teremos esse aqui na nossa casa. Esse trabalho. Então é maravilhoso as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Entenderam essa mediunidade, né? A gente muitas vezes fica falando médio, só de reunião, mediúnica, né? Mas é meio, né? A gente vai no lugar, né?
Pede aí, você vira médio de levar para outro lugar. Assim, Neidinha? É muito comum, na época que eu participei de uma tranquila, a gente tocava telefone numa casa de livro, uma casa de distribuía títulos, e a pessoa lá dizia, não tem nada hoje. E no pobre, às vezes não tem nem portão, não tem madrasta, não tem muro. Espera aí. Tem sal, um tablete de sabão, serve, claro que serve. Ô, Neide, e é verdade quando a pessoa fala que não tem nada, viu, gente? Absurdo, né? Não, é normal. Ela não vê a possibilidade de ajudar a gente. É normal. Ela não vê, ela não olha para um lado e fala assim, será que isso vai ser útil? Será que aquilo vai ser... Ela não entende. Por quê? Ela não viveu aquilo. Ela não passou por aquela experiência. Então ela não vê. Ela não vê. Então não cabe a gente julgar o ato, porque o julgamento é só de Deus. Cabe a gente aproveitar a experiência. Porque o processo da campanha do quilo, gente, é um processo de evolução pessoal. A gente começar a aprender a ganhar não e a ganhar sim. Porque a gente quer viver numa sociedade só do sim. E a gente cai em estresse, a gente cai em depressão porque ganhou um não. Ah não, papai não quer me dar um Wi-Fi, um iPhone assim, não quer... A pessoa cai em depressão. Eu não posso ter essa roupa, eu não posso ter isso de marca. A pessoa cai em depressão. Por quê? Porque ela não experienciou o não na vida. Ela não aprendeu a viver com essa, olha, agora sim e agora não. Então, muitas das vezes, os pais, né? Aí a responsabilidade dos pais não educam as crianças com o não. Acham que só se educa falando sim. Gente, o não, ele é muito mais de amor do que o sim. Sabiam disso? O não é muitas vezes muito mais amoroso do que o não, do que o sim. O sim, muitas das vezes, é aquele processo de você assim, não tô nem aí, toma. Ah, eu quero comprar isso, leva o cartão, pode comprar. E aí ele compra mesmo, o que presta e o que não presta. Porque o pai liberou, a mãe liberou, e aí ele vai deixando. Aí chega um dia que alguém vira você, não, você não vai fazer isso não. O quê? Aí ele toma uma atitude equivocada, porque ele não aprendeu. Nós estamos num planeta escola, num planeta oficina, num planeta templo e num planeta hospital. Então nós precisamos aprender a nos comportar aqui para sabermos comportar no amanhã. Vamos à nossa lição? O livro é o Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. A lição é incógnitas. Eu falei o tempo todo dessas incógnitas aqui, tá, gente? Nosso preâmbulo aqui. E o Hamed, ele traz um trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Item 18. Abre aspas. Todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cego em relação a vós mesmos? Eu acho bacana essa parte aqui que ele traz. Um fardo mais ou menos pesado a deixar para escalar o cume da montanha do progresso. Tem horas, gente, que a gente carrega tanta coisa, tanta chave, tanto compromisso, que a gente não consegue progredir. Porque a gente está tão preso às coisas, a gente não consegue pensar além disso. E aí o Hamed começa a nos auxiliar aqui. Ele fala assim, analisamos a obra assistencial e a criticamos, afirmando que a tarefa poderia ser muito melhor, que o atendimento requer técnicas mais apropriadas e que se outras prioridades fossem atingidas, então as metas sociais seriam mais abrangentes. A gente tem esse olhar, né?
A gente critica, né? Falando, não, mas essa distribuição de cestas podia ser diferente. Ah, podia considerar isso. Ah, podia fazer dessa forma. A gente não tem esse olhar crítico? Aí o Hamed fala assim, mas nós que fazemos a crítica, não nos dispomos a doar nossas mãos na realização de uma vida melhor aos necessitados. A gente fala da tarefa, a gente fala da situação, mas a gente não vai e põe a mão na massa. Analisas o expositor, não eu, tá, gente, o outro. Analisas o expositor e o criticas, argumentando que a narrativa poderia ser mais convincente e menos enfadonha, que se ele lançasse mão de recursos de oratória, tivesse vocabulário mais rico, prenderia mais a atenção e elucidaria melhor os ouvintes? A gente olha para um, olha para outro, lá, esse podia ser mais parecido com Haroldo, esse mais com Divaldo, né? Esse mais assim, não é assim? A gente critica. Aí ele fala, mas nós não nos dispomos a ler e a estudar, e muito menos a falar em público, no serviço de reeducação das pessoas, retirando-as das crenças negativas que bloqueiam vidas. Analisamos o administrador do serviço e o criticamos, asseverando que ele mantém posição intransigente e orgulhosa, e julgamos que ele deveria ser mais humilde, compreensivo no trato com os dirigidos, mas não nos dispomos a usar a mesma compreensão e humildade exigidas dele, não percebendo que vês o cisco no olho dos outros e não vês a trave no teu olho. Analisamos a conduta alheia e a criticamos, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgamos inadmissíveis. E te colocas distante e impermeável a condutas levianas. Mas não nos dispomos a ajudar sinceramente a ninguém. E nos esquecemos de que podemos vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Analisamos o governo do país e o criticamos, julgando pela tua ótica que todos os parlamentares ou ocupantes de cargos governamentais não são confiáveis, nem bons servidores, e que a nação está envolvida no caos. Mas não nos dispomos a cooperar e nada fazer pela comunidade em que vivemos. Metemos a ripa, né, como se diz, né? Mas não ajudamos em nada. Relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de nós o bem-estar e a prosperidade da população. A gente estava lendo uma lição no livro Pontos e Contos, psicografia do Chico, ditado pelo Humberto de Campos. Lá ele fala do sistema que Jesus nos coloca. Que Jesus trouxe para nós uma nova forma de viver. Não vivemos de acordo, mas ele trouxe. Mais amor, mais misericórdia, mais bondade, mais justiça. Ele trouxe para nós um novo sistema. E aí lá o Humberto de Campos fala que nesse sistema a responsabilidade está junto a nós em tudo o que vivemos. Aí a gente foi meditar sobre isso. E a nossa meditação nos levou para o seguinte caminho. Se lá em casa tem alguma coisa que não está boa, não está funcionando, eu tenho responsabilidade, não tem? Não é? Na minha casa, tem alguma coisa que não está legal. Ah, está ficando muito sujo. Ah, a pia está cheia de prato. Ah, o banheiro não está limpo. Ah, está tendo uma goteira. A responsabilidade também não é minha? Não é minha. E se a gente começar a aumentar esse círculo, tem alguma coisa que não está boa no meu bairro?
É responsabilidade minha e de todos aqueles moradores do bairro, não é? Se na minha cidade tem alguma coisa que não está boa, é responsabilidade minha e de todos que moramos nessa cidade. Se tem alguma coisa que não está boa no nosso país, é responsabilidade nossa e de todos que moramos nesse país. Se tem alguma coisa que não está boa no planeta, é minha responsabilidade e de todos que moramos nesse planeta. Porque nós somos um coletivo. Um coletivo. A gente muitas das vezes vê um copo descartável na rua e fala assim, isso não é minha obrigação, é do gari. A gente não fala isso? A gente não se envolve. O copo está no chão, na minha frente. Por que que eu, como quase cristão, quase espírita, sabendo que aquilo não deve estar ali, por que que eu não pego? Isso aí é quem fala assim, para que eu vou ajudar? Vai pelo menos não piorar, né? Porque eu preciso estar consciente da minha parte na obra da criação. Aquele copo, ele está no chão da casa de nosso Pai. Sabiam disso? O planeta é do nosso Papai do céu. Aí muda a nossa forma de ver. Aí a gente começa a tirar uma incógnita daquilo. Eu sou responsável pela limpeza da minha cidade, apesar de ter os funcionários para fazer isso. Eu sou responsável. Primeiro, não devo jogar. Não devo jogar. Por que que eu não devo jogar? Não é porque os outros vão sujar a rua, não, gente. É porque a gente precisa entender que isso não é bom. Tem lixeira, tem lugar para fazer isso. Eu preciso entender esse processo. Não é porque o outro vai fazer isso. Não é por causa disso. Eu preciso ter essa consciência. Ah, então tá, eu já aprendi isso. Qual que é o próximo nível? Eu já não jogo mais na rua. Qual que é o próximo nível? Eu não sou um ser inteligente? Eu não sou um ser que está buscando evolução? Qual que é o próximo passo? Eu recolher aquele copo, aquele papel que está no chão, porque um irmão meu, nosso, ainda não chegou nessa condição. Então eu vou ajudá-lo. Vou me ajudar. Vou ajudar a Deus. A gente precisa ter essa percepção. Comunidade. Seria a diferença dos japoneses, né? Igual na Copa, né? Sim. Então, foram assistir os jogos, limparam o estádio todo. Pois é. Sensacional. Não sei se vocês lembram disso, né? A Copa do Mundo, o jogo Japão e outro país, que terminou. Gente, eles levam de casa a luva e o saco de lixo. Levam de casa. E isso ele, não é só aqui não, viu? Não é só aqui não. Lá na terra deles, eles também fazem isso. Já aprende na escola. É um hábito, né? Então, eu gosto dessa situação porque a gente, para perceber que pode ser um jeito de viver. Pode ser simples, pode ser tranquilo. A gente só não vive numa cidade muito limpa porque a gente não ajuda. De vez em quando, né, eu falo para vocês, né, eu tenho que fazer laboratório comigo, né? Então eu tô na rua e tudo, eu vejo um copo, aí eu cato. Gente, é impressionante, né? A gente é muito metido a besta, né? Que eu olho assim para ver se tem alguém vindo, se eu catando copo. Uma vergonha, gente, uma vergonha. Eu me pego nisso, né? Aí tem gente que olha e fala assim, é uma marmota mesmo, né? Catando lixo. Porque tem tudo isso, passa na cabeça da gente, então as pessoas olham e falam, que absurdo isso. Ah, não, a lixeira tá ali, o negócio tá ali, você pega e põe. Aí eu estou aprendendo a não olhar para os lados quando eu faço isso. Eu estou aprendendo. Eu estou me policiando nessas atitudes. Porque tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para minha consciência. Tem que ser gostoso. Essas ações que eu estou falando para vocês, que eu estou refletindo que é legal. Eu tenho que estar refletindo sobre isso. É bom fazer isso. É bom ser bom. Tem gente que acha que é bom não ser bom.
que acha que é bom resistir à onda, em vez de deixar a onda levar a gente, aproveitar o mar, né? A gente faz uma resistência. Por que resistir à bondade, à felicidade? Diga, Neidinha. Theo, vou contar uma coisinha aqui, que é uma atitude que eu tive algum tempo atrás. Eu, lá na minha casa, eu sempre falei muitas pombinhas, essas vermelhadas que vocês pombinhas, né? Pombinha. Sim. Lá, ela estava com uma linha de papagaio. Aham. Lá no pezinho, Sim. a linha estava entrando na carne dela. Eita. E me cortou o coração. Sabe quando eu vi aquilo? Eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu faço? Eu aproximava ela do ar, eu busquei uma toalha, imagina, e joguei em cima dela. Sim. Apanhei, não consegui, tentei tirar, não consegui, porque a linha estava cortando, sabe, a carne dela. Aí eu levei a casa de uma amiga que mexe com regulação, essas Sim. coisas, e falei pra ela, eu vou levar um problema para você. Aí, para me ajudar. Aí ela pegou uma tesourinha que ela usa para costura, para das pessoas. Sim. Eu fiquei segurando, ela com muito cuidado, conseguiu cortar a linha e passou uma pomadinha. Olha. Não sei. Eu voltei ela para casa, fiquei segurando ela aqui, soltei, ela desapareceu na casa. Aham. Desse dia em diante, eu passei a tirar de apanhar as linhas. Olha, linda. Os meninos jogam muita linha no chão, Sim. deixa na rua. Eu passei a recolher, sabe? Legal, né, Neide? Para evitar que aconteça comigo. Fico muito triste ver ela comigo, com aquela linha. Ela bicava, É engraçado isso, gente, como que a gente fica feliz com pequenas coisas que a gente faz. Pequenas mudanças. Sabe? E sabe o que é o mais legal? É que tem algumas coisas no nosso dia a dia que já não nos incomoda mais. Fulano falar isso, fulano proceder assim, você olha para ele e fala assim, daqui a 1000 anos ele vai estar melhor. Né? Daqui a 10 mil anos, dá um tempinho para ele. Nós necessitamos de tempo, gente, para chegar nessa consciência. Nós necessitamos de tempo. Por que a gente não pode dar tempo para aqueles que estão caminhando junto com a gente? Vamos dar tempo para eles. Né? Então vamos seguir aqui na nossa lição. Não se dispões a cooperar e nada fazes pela comunidade em que vives, relegando somente aos governantes obrigações e deveres, esquecendo que todos nós vivemos interligados e que depende também de nós o bem-estar e a prosperidade da população. Analisas dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou? Mas não nos dispomos a nos renovar. Não nos dando conta de que, se não fizermos a autoobservação em nossos atos e atitudes negativas, continuaremos atraindo energias desconexas que nos descontrolarão o cosmo orgânico. As doenças vêm daí, né? Estou descontrolado, estou olhando só coisa ruim, só estou vendo a coisa pessimista, só isso que me ocupa a mente. Eu vou ter, sim, de acordo com esses pensamentos, um reflexo em meu corpo físico. Mente sã, corpo são. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem em favor de si ou dos outros. Interessante isso, né? Porque muitas das vezes a gente não percebe que a cidade limpa é bom para mim. Aí a gente não limpa, a gente não cata essa coisa toda, porque acha que está quebrando o galho dos outros. Não, estou quebrando o galho do gari. Quebrando o galho de fulano. Estou quebrando o galho... Não, peraí. Primeiro movimento é nosso. O primeiro beneficiado é nós, da gente olhar para o chão e falar, mas que beleza. Né? Porque a gente tem essa percepção. Eu lembro, né? Anos falaram de Curitiba, né, que é a cidade mais limpa do Brasil, aquela coisa toda. Aí eu fui a Curitiba. A primeira coisa que eu fiquei prestando atenção era se era real. Mal menos. Mal menos. Tá?
mas é uma ideia vendida. E eu falei assim, com essa ideia, eu entendi que eu posso fazer isso na frente da minha casa. Por que que na hora que eu vou colocar o lixo, eu não posso olhar na rua, né? Se não tem um papel de bala, alguma coisa assim, por que que eu não pego aqui lá na frente da minha casa e não coloco num cesto e amarro ali para o lixeiro, com aquela cuidado todo, lixeiro não, né, gente? O pessoal da limpeza, né? Eu cuido daqui, pelo menos da frente da casa. E aí o outro olha e fala assim, olha, que ação bacana, né? E aí, na minha, na sua, na nossa, viramos uma Curitiba. Viramos uma cidade muito mais agradável de andar, com pouco esforço. Não é? Um copo, um papel de bala, pouco, gente, não precisa carregar o saco, o caminhão, não. Um pouquinho. Ter essa postura constante, essa atenção constante para nossas oportunidades. Sim, ministro? O próximo passo vai ser você falar em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos falar desse desenvolvimento, porque ele é pessoal, por isso que ele fala aqui da auto-observação. Porque, eu volto a dizer, nós precisamos querer ser felizes. E é feliz quando a gente olha na frente da nossa casa, né, tiramos tudo, a gente volta para dentro e olha e fala, tá bom. Isso é felicidade. Isso é paz. Isso é paz. Uma paz que eu trouxe para mim foi na época de eleição. Aí tem um santinho. Sim. Não quero. Porque eu já tenho os meus candidatos. Eu vou pegar, vai ser para jogar fora. Eu vou jogar na rua. Sobreviver bem legal. Várias ações, né, que a gente pode ter, né, para diminuir essas situações. E continua Hamed falando. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações. Que muitos pedem e nunca doam. Que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico, interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio das partes. Eu achei sensacional. O todo é mantido pelo apoio das partes. Deus só é presente na nossa vida porque tem um Cristo. E o Cristo tem a sua pleiade de espíritos. Nós só temos água em casa porque uma turma da Copasa furou a rua para passar os canos. Nós só temos luz em casa porque muitos trabalhadores subiram nos postes para passar o fio. Nós só temos água em casa porque a Copasa funciona 24 horas. Tem um escritório que controla esqueci a palavra. A distribuição, obrigado. A distribuição de água. 24, vocês sabiam disso? 24 horas tem aproximadamente mais de 1.000 funcionários num escritório olhando se o abastecimento de água está normal. A CEMIG também, a internet também. Posto de gasolina. A gente acha que é automático, né? A gasolina brota ali, né? Tem um caminhão que vai buscar, lá tem outro trabalhador. Então, o todo é mantido com o apoio das partes. Não é? Examinemos, pois, com profundidade as nossas críticas. Analisemos. É tão fácil criticar, né, gente? Tão fácil. Falar que está errado, falar que não está bom, é fácil demais. Por que é fácil? Porque nós ainda não descobrimos como é bom falar das coisas boas. A gente ainda não descobriu isso. A gente tem um hábito, junta-se a rodinha para falar mal. Tem um salmo que eu amo. É um amor, assim, só de pôr palavras, tá, gente? Mas é um salmo muito rico, que é o salmo número 1. Salmo número 1. Lá fala assim, bem-aventurado, feliz o homem e a mulher
que tem que não anda na roda dos escarnecedores. Aí toda vez, gente, com todo respeito aos nossos irmãos que estão nos barzinhos hoje à noite, na quinta noite, na quinta de tarde, na sexta, na terça, na quarta, na segunda, no domingo, com todo respeito a esses nossos companheiros. Mas parece que é um ambiente tão legal, não é? A gente olha pessoas bonitas, batendo papo, aquela cerveja, aqueles comilança. Agora, chegue lá e senta para você ver. Analise o tipo da conversa que rola dali. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda na roda dos escarnecedores, que não anda com os injustos. Mas feliz esse homem, essa mulher que tem o seu gozo, o seu prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Olha que bacana! E esse homem, essa mulher será como uma árvore plantada próximo a um ribeiro de água, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Gente, amigos, meditar na lei do Senhor de dia e de noite é ver um copo no chão e pegar. Não é ficar carregando Bíblia para cima e para baixo, não. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite é na hora que alguém chegar falando de alguma insatisfação, você falar de coisas boas. O fulano, não leva isso a sério, não. Mas a gente põe gasolina na conversa. Vocês já viram os repórteres? Tadinho, a gente precisa fazer uma prece para os repórteres, gente. Precisa, nós precisamos fazer uma prece para eles. Todos esses canais, façamos uma prece na hora que a gente vê eles colocando gasolina, derramando. É isso que eles fazem, eles merecem misericórdia da nossa parte. Vocês imaginam na hora que esse companheiro desencarnar? Porque eles vão buscar isso o tempo todo. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. O nosso pensar, o que nos enche a mente, nós precisamos nos auto-observar. O que me interessa na vida? O que me interessa? Vai ser bom hoje? Ah, vai. E amanhã? E daqui a 100 anos? E daqui a 1000 anos? E daqui a 10.000 anos? Vai ser bom? Porque nós somos imortais. Nós somos imortais. Então o que nós fazemos hoje será o que nós vamos fazer para frente. Então não queria assustar vocês, mas vou dar essa notícia. Se eu desencarnar na sexta-feira de reunião de tratamento de saúde, eu venho. Não corram de mim. Tá bom? Se eu estiver ali, se eu estiver sentado, se eu ficar aqui do lado da turma que está falando aqui, vocês me virem, não corram de mim. Tá? É o que eu estou fazendo, o meu hábito de vir fazer o estudo. Bacana? Combinado? Ninguém vai correr de mim não, né? Tá bom. Então vamos conseguir aqui. Examinemos, pois, com profundidade nossas críticas, porque elas dificultam a transformação e o progresso de nossa existência. Se não forem estruturadas na reflexão e na reparação de nossos erros. Ah, então ele está falando que a gente deve sim criticar. E aí a gente lembra de um outro crítico que a gente tem notícia dele, que foi Jesus, o Cristo. Não é o crítico, não. É o Cristo. Jesus era crítico com tudo. Ele criticava. Mas com qual intuito? De nos mostrar o que a gente não estava enxergando. Hábitos, posturas, pensamentos e ações que eram normal para aquela época. E aí, na hora que a gente se propõe a ser um seguidor do Cristo, que é o cristão, a gente também precisa ter esse olhar para as nossas ações cotidianas e transformá-las. Não transformar a cena, não. Transformar o Telmo. Eu preciso me transformar, eu preciso ser crítico. Isso é ruim? É. Eu estou no meio disso? Preciso me afastar. Eu penso dessa mesma forma? Preciso sair. Gente, e é muito legal um barzinho, muito legal. Mas a gente precisa estar lá sem se sujar. Porque tem muitos amigos nossos
que necessitam da nossa companhia e é o local que eles estão dispostos a nos encontrar. Então, que sejamos luz e paz nessa companhia, nesse lugar para os companheiros, né? E aí ele termina dizendo assim: para que não sejas uma incógnita na vida que Deus nos proporcionou, não façamos crítica pela crítica, mas sim trabalhemos como e quanto pudermos, sempre em órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em nossos caminhos. Então, vamos lembrar que a gente não tem mais tantas incógnitas na nossa vida. Nós já temos muitas respostas, nós já temos muita sabedoria para não vivermos e caminharmos mais por trechos da vida que não nos promovam a seres melhores. Bacana? Beijo no coração de vocês, gratidão a Deus pela oportunidade que a gente tem hoje e sempre de estudar.